Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Então, ocupo a tribuna hoje, senhor presidente, senhores vereadores, para apresentar um projeto de lei que protocolamos nesta casa. Primeiramente, vou ler o projeto para os nobres vereadores e, posterior, a gente vai dar uma explicada no como funciona, como a gente pode, enfim, interferir nessa situação que hoje está caótica aqui no município de Caxias do Sul, não só aqui, mas em todos os municípios que eu tenho certeza que sofrem com esse tipo de situação. Então, o projeto de lei 75/2023 dispõe sobre a proibição de comercialização, estocagem, reciclagem, processamento e beneficiamento de objetos contendo cobre, bronze, alumínio, sem a comprovação de origem no âmbito no município de Caxias do Sul e outras providências. Artigo 1º. Fica proibida a aquisição, a estocagem, a comercialização, a reciclagem e o processamento e o beneficiamento de materiais sem a comprovação de origem no âmbito de Caxias do Sul. Inciso 1º. Placas, adereços, esculturas e portas de túmulos feitos de cobre, bronze ou qualquer outros materiais oriundos de cemitério. Inciso 2. Tampas de bueiros, fios de cobre, de cabos de telefonia, TV a cabo, energia elétrica, hastes de cobre e de alumínio, hidrômetros, abrigos protetores de hidrômetros, grades de ferro para proteção de bocas de lobo, baterias estacionárias de rede de telefonia e assemelhados de serviços públicos. 3. Cabos de rede elétrica, telefonia, TV a cabo e internet utilizadas em instalações residenciais, comerciais e industriais. Cobre, bronze, alumínio e assemelhados. Artigo 2º. A proibição a que se refere o artigo 1º incide exclusivamente sobre o material sem origem comprovada, não alcançando aquele objeto de comercialização regular, na forma da legislação própria. Inciso 1º. O responsável que adquirir, estocar, comercializar, reciclar ou utilizar como matéria-prima para o processamento dos materiais descritos no artigo 1º da presente lei deverá manter cadastro dos fornecedores desses materiais, bem como comprovante fiscal da compra com descrição de preço, peso e quantidade do produto em livro próprio. Inciso 2º. Os materiais oriundos de doação ou inutilização devem ser identificados por documento de declaração fornecido pelo doador, contendo seu CPF, RG e comprovante de endereço, bem como a origem do material. No artigo 3º. Os estabelecimentos e as pessoas jurídicas ou físicas que praticarem o comércio de produtos definidos no artigo 1º desta lei, que não comprovarem a origem destes, ficarão sujeitos, sem prejuízo, à legislação federal. 1º, sanção e multas a serem regulamentados pelo Poder Executivo. 2º, cassação de alvará de funcionamento em caso de reincidência após o devido processo administrativo, possibilitando a ampla defesa e ao contraditório ao contribuinte. Parágrafo único. O material apreendido ficará à disposição da municipalidade. Artigo 4º. Fica o município de Caxias do Sul, por meio dos órgãos competentes, obrigado a comunicar à Delegacia de Polícia, onde os estabelecimentos atuados se localizam na ocorrência de ampliação de multa ou cassação de alvará de funcionamento, devido à comercialização do cobre, alumínio e assemelhados em forma de fios, cabos, sem origem comprovada. Artigo 5º. Fica estabelecido o horário compreendido entre 26 horas, inclusive finais de semana, feriados, como impróprio para comercialização de produtos metálicos, conforme descritivo no artigo 1º. Pessoal, o que a gente gostaria de trazer dentro desse PL 75/2023 é sobre tudo que hoje acontece aqui na cidade de Caxias do Sul, principalmente dentro dos cemitérios. Nós tivemos, há algum tempo atrás, uma escola municipal aqui de Caxias do Sul, aqui de Caxias do Sul, que foi totalmente depredada e roubada toda a fiação elétrica dessa escola. Ficou por diversos dias sem luz, sem nós podermos, de alguma forma, restabelecer as aulas de imediato, porque a gente sabe todas as situações de licitação, de serviço público, para poder. E o porquê que isso acontece? Infelizmente acontece porque nós temos o comprador. Nós temos uma relação comercial que existe na compra deste material
tanto público quanto privado, porque, como eu estava falando, né, vereador Fantinel, agora há pouco, numa obra que eu fiz, né, há poucos dias atrás, um poste não durou 2 dias na frente da obra, eles roubaram toda a fiação interna do poste. Então, a gente entende que todas as obras de Caxias do Sul, por exemplo, tanto privada quanto pública, a tampa de bueiro, a própria Praça Dante, né, a gente teve o roubo de placas do busto da praça, e tudo isso acontece onde tem uma relação comercial que alguém está comprando esse material. E a gente não quer acabar com a reciclagem desse material, desde que ela seja comprovada. Até dando entrevista para a rádio ontem, veio um pedido da população, mas e o catador de latinha, né, que seria um alumínio? Não tem problema algum, porque não é objetivo a latinha. A latinha não nos faz, né, vereador Zanquim, nenhum mal. Ela faz um bem ser reciclada, ela ser recolhida, né, da rua, ou, né, para não entupir um bueiro, enfim. Isso é positivo. Então, este também catador, ele pode trabalhar normalmente, desde que ele também seja, né, identificado dentro do comércio, né, do ferro velho, por exemplo, que ele faz lá à venda, ele pode ser... Essa é uma parte. De imediato. Vereador, parabéns pelo projeto, tem todo o apoio. E o que nos preocupa bastante é a questão da fiscalização, né? Exatamente. Onde teremos que ter um pouco de pressão ali na parte do executivo para que haja a fiscalização. Porque não adianta a gente aprovar um projeto tão bom quanto o seu e não haver uma fiscalização, né? E a questão das latinhas, vereador Bressan, eu já dou a resposta para a pessoa que falou para o senhor que vão fazer aqueles... As prensadas de latinhas são totalmente distintas. Quando você vai em qualquer empresa, em qualquer galpão de reciclagem, você sabe muito bem o que é latinha e o que é fio. Eles não misturam. Porque a latinha, como ela é mais mole, a prensa, ela consegue prensar mais material junto. Então, no pacote, que são todos quadrados, né, pacotes quadrados, você vê muito bem o que é latinha e o que é fio. Então, não tem essa história de, mas é... Não, latinha é isso aqui, ó. Nós queremos a origem desses fios aqui. Desse material aqui, que é fio. De onde é que veio? Entende? E tem que caçar o alvará de quem compra. Porque eu sempre disse, só existe o ladrão porque tem o comprador. Se não tivesse o comprador, não tinha ladrão. Então, esse é o ponto que a gente tem que cobrar a fiscalização, e o projeto é muito bom, mas é que nem eu disse, temos que agir, temos que fiscalizar. Não adianta a gente encher a casa de papel e não resolver o problema. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. É este o propósito, realmente a gente atacar quem compra, porque a gente sabe que nós tivemos um exemplo, algum tempo atrás, no governo do estado, até a governadora era Ieda Cruz, onde nós tínhamos um roubo muito grande, um furto muito grande, roubo de veículos. E aí era a comercialização das peças, até pelos ferro velhos, pelas casas de autopeças, das peças usadas. E essa ação que eles tiveram, né, muito intensa sobre a comercialização, foi onde conseguimos, de alguma forma, claro que não acabou, né, seria um sonho se acabasse, né, esse comércio negro, vamos dizer, né, das peças usadas, né, desde que não tivesse, se tiver uma origem, tudo bem, né, e é isso que a gente está propondo, que tenha uma origem, da onde veio, da onde está vindo, vamos desmanchar uma casa, bom, mas aí tu tem o endereço, tu tem como comprovação, tu pode fazer uma foto, tu pode documentar e entregar esse documento e sem problema nenhum. Nós não queremos aqui, né, acabar de alguma forma com a reciclagem, porque a gente sabe que ela é super importante, principalmente por um material mais velho, que não é mais utilizado, mas a gente tem que inibir de alguma forma esses furtos recorrentes que dão prejuízo tanto para o privado quanto para o público. Sua parte, vereador Cadori. Rapidamente, vereador Bressan, cumprimentar pelo projeto. A gente sabe da roubalheira que tem de cobre, bronze, alumínios, enfim, na grade, nos portões das nossas casas, eles já ficam removendo, aí, roubando placas, e etc, etc. Então, o projeto é bom, é difícil acreditar que ele tenha
efetivação realmente, mas é uma das formas de pressionar e penalizar especialmente o receptador. Esse é o ponto principal e o projeto proporciona que isso realmente seja fiscalizado. Parabéns. Senhor presidente, peço a gentileza de ceder o meu grande expediente ao vereador Adriano Bressan e peço também já uma parte quando possível. Obrigado. Declaração de líder da bancada do PSDB. Segue Adriano Bressan com o espaço do grande expediente do vereador Fiuza. Obrigado, senhor presidente. Agradeço pelo espaço ao vereador Fiuza e a sua parte, vereador. Quem pediu? Ah, bom. Sua parte. Obrigado, vereador Bressan. Parabenizar Vossa Excelência por trazer, na verdade, como o senhor mesmo fez este protocolo deste projeto de lei 75/2023, na verdade, é um mecanismo para realmente dar uma condição de que não haja esse tipo de situação infeliz que tem acontecido, não só em Caxias do Sul, mas em várias cidades do Estado brasileiro, que é as pessoas fazendo uso de bronze, de cobre, enfim, de fios, de uma maneira ilegal. É um meio de que, através deste projeto de lei, a gente possa, de uma forma, reparar esta situação infeliz que tem acontecido e também, de uma certa forma, garantir com que as pessoas que querem fazer um trabalho sério possam trabalhar de uma maneira eficiente e produzir, de fato, à população uma renda que é tão especial no momento tão difícil que o país também atravessa. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. E comentando também a fala do vereador Fantinel, a gente entende, vereador Fantinel, que é difícil a questão sempre da fiscalização, né? O senhor tem razão. Mas a gente também entende que, às vezes, quando a gente faz a cobrança para o poder público, ela precisa, né, de uma lei para poder também fazer essa cobrança. Então, a gente espera, claro, que isso funcione, sempre é um sonho, né, quando a gente apresenta um projeto de lei, é que ele, a partir do momento da aprovação pelos nobres pares, que a gente tenha, né, a consciência que vai funcionar. Então, a gente espera, né, que quando a gente faça a cobrança para o poder público, a gente entenda que o poder público esteja, através desta lei, né, que ele tenha a segurança de poder fazer também a fiscalização. Porque muitos dos estabelecimentos que, às vezes, né, a gente tem a comprovação que tem uma irregularidade, a gente sabe, né, que lá está sendo comercializado um produto ilícito, um produto de roubo, né, a gente tem todas essas garantias, essa certeza, e quando chega lá, não tem como fazer essa fiscalização, porque não temos como provar da onde, né, esse objeto foi retirado ou da onde ele vem. Então, o mecanismo que a gente quer criar aqui para reduzir os furtos no comércio ilegal, né, é com esta lei para poder beneficiar também quem está fiscalizando. Então, vamos criar uma lei, né, através da aprovação, para que possa fiscalizar e que possa inibir, né, que esse comércio compre. Como até a gente estava falando em entrevista, toda hoje a relação comercial, a gente hoje emite uma nota fiscal. Por que lá no ferro velho, lá, né, neste comércio da sucata, do fio, do alumínio, a gente também não pode regrar desta forma? Eu dei um exemplo, né? Eu tenho uma empresa de transporte, todo o transporte que eu fizer, eu tenho que proporcionar uma nota fiscal para o meu cliente. Então, desta forma, através de quem venha, só a não ser que seja por doação, né, que aí a gente pega só a especificação de quem está levando esse material até esse destino, a gente possa ter uma relação comercial através de uma nota fiscal, para que esse produto seja, de alguma forma, né, podendo ser ele fiscalizado, e assim a gente ter a comprovação da origem da onde ele vem. Então, este é o objetivo maior desta lei, né? Nós tentarmos, de alguma forma, olha, há poucos dias atrás, a gente debatia aqui o quanto era roubado, principalmente na região central, os furtos de hidrômetro.
Foi uma coisa inacreditável, né? Que era mais de 20 por dia, não estavam mais dando conta nem de recolocar os hidrômetros através da SAMAI, porque o roubo estava muito alto. E aí o que aconteceu? A compra estava sendo, né, muito alta. Alguém estava querendo esse produto muito e ele era muito bem-vindo, né, por quem fazia esse roubo e fazia esta venda. E a partir do momento que a gente fez até dentro desta casa algumas reuniões públicas com as forças de segurança de Caxias, principalmente a Guarda Municipal, eles conseguiram atacar, acredito eu, né, porque a gente não sabe ainda bem como foi essas operações, mas a gente sabe que houve aqui em Caxias, e eles conseguiram, né, inibir esse processo que estava acontecendo, que era 10, 15, 20 por dia. Então a gente tem que entender, né, que eles podem fazer o trabalho desde que também tem uma lei para poder proteger e ser cumprida. Então, o objetivo da lei é de a gente inibir, né, principalmente o roubo de fio das tampas de bueiro, porque o prejuízo para o privado e também para o poder público é muito alto. Estava esses dias eu lá no bairro Tijuca, aí tinha uma tampa de um bueiro que foi trocada por 4 vezes porque ela era de ferro. Em 4 oportunidades, os ladrões levaram, né, essa tampa, e só não estão levando mais, sabe por quê, vereador Fantinel? Porque agora colocaram de concreto. Então eles fizeram, né, uma adaptação de concreto, aonde também, só que claro, a gente sabe que a vazão da água é menor ser de concreto, mas pelo menos a tampa do bueiro está lá e não estão roubando porque ela é de concreto. Então é difícil a gente conseguir, né, infelizmente, entender que é pelo bem da comunidade uma tampa de bueiro, um fio de internet, de luz. Como a escola foi roubada, foi furtada algum tempo atrás, as crianças ficaram, né, sem poder ir para a aula, justamente porque existia essa relação. Mas era isso no momento. Eu gostaria de agradecer e com certeza agora vai passar pelas comissões dessa casa e posterior que venha este projeto a plenário, a gente gostaria com certeza de debater junto com os nobres pares para poder aperfeiçoar e que essa lei seja aprovada e que nós possamos regrar essa compra ilegal desses furtos que acontecem na cidade de Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado.